uma aula, né, para a gente continuar o assunto da gametogênese feminina, tá? Então agora a gente vai dar uma ênfase maior no papel dos hormônios, né, no ciclo reprodutivo feminino. Então, eu vou iniciar essa aula falando quais são esses principais hormônios, né, que a gente vai sempre estar mencionando aí ao longo dos estudos de vocês. Tá? Então, a gente tem o FSH, né, que significa hormônio folículo estimulante. A gente tem o LH, que é o hormônio luteinizante. A gente tem o estrógeno e a progesterona. Tá? Então, esses 4 hormônios aqui vão ser os principais, né, que a gente vai mencionar aí. É claro que outros participam também do processo e eles vão ser mencionados também, tá? Mas eu vou dar uma ênfase nesses 4, ok? Então, o FSH, qual a sua função mais, digamos, mais geral, né? Ele age promovendo o crescimento dos folículos ovarianos e o desenvolvimento dos ovócitos, tá? Então, a gente já até mencionou na aula anterior, né, sobre o folículo, como ele se desenvolve, né, ao longo do período embrionário, tá? E depois ele dá uma parada, depois segue de novo após a puberdade, né? Então, esses folículos, né, vão se desenvolver muito em função da presença do hormônio FSH. O hormônio LH é um hormônio que também participa da maturação desses folículos ovarianos, especialmente na etapa, né, no processo que a gente chama de ovulação, que vai ser aquela liberação do ovócito, né, do óvulo, no momento ali da ovulação, beleza? O estrógeno tem a função de induzir as células no organismo a proliferar. Né? Ele vai funcionar como se fosse um fator de crescimento, né, que estimula a proliferação de células. Tá? Ele também tem vários efeitos no organismo, então aqui eu estou fazendo uma generalização, beleza? Principalmente para a função dele que ele vai exercer no aparelho reprodutor feminino. Então, o estrógeno, né, vamos pensar aí como função geral, induzir a proliferação celular, mas ele tem outras funções também, beleza? Progesterona, né, também vai agir na proliferação e diferenciação celular, né, de forma basicamente que ele vai fazer uma preparação, tá, do útero, né, para receber um possível embrião, caso, né, ocorra isso uma gestação, beleza? Além disso, ele vai preparar as mamas, né, na mulher para a secreção do leite. A progesterona, né, ele tem efeitos assim mais incisivos, né, na preparação mesmo do útero para receber, né, um possível embrião e também as mamas na fase de lactação. A gente vai mostrar aqui para vocês aqui, ó, um gráfico, tá? Aí nesse gráfico a gente tem uns esqueminhas aqui que vão falar um pouco sobre a ação desses hormônios e as modificações que eles vão causar no ciclo reprodutivo feminino. Tá? Então, aqui em cima, né, vamos olhar o gráfico com atenção aqui, a gente vai ver, né, os níveis das gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? São os hormônios que são liberados na hipófise. Né? Então, gonadotrofinas são hormônios liberados pela hipófise. Vocês já sabem disso, provavelmente, né, da disciplina de fisiologia, devem ter ouvido falar da hipófise, tá? Então, essas gonadotrofinas vão agir estimulando os hormônios das gônadas, né? Quais são os hormônios das gônadas femininas, no caso aqui, que são os ovários, né? Vão ser o estrógeno e a progesterona, beleza? Então, as gonadotrofinas, percebam que elas vão manter, de certa forma, uma constância na sua produção e em determinada fase do ciclo elas vão ter uma modificação, né? Vai ser aqui próximo ao 14º dia, tá? E aí essa modificação vai ser interessante pelo fato de que ela vai se relacionar com alguns eventos do ciclo reprodutivo feminino, beleza? E aí a gente, pelo fato, né, de haver situações ocorrendo em nível de ovários e também do útero, a gente vai dividir esse ciclo reprodutivo feminino em 2 tipos, que é o ciclo ovariano e o ciclo uterino. São ciclos que vão estar ocorrendo, né, ao mesmo tempo, beleza? Só que situações distintas vão ocorrer em cada órgão. Então, por exemplo, no ciclo ovariano, né, ele vai ser dividido basicamente em 2 fases, fase folicular e fase luteínica.
Basicamente, a diferença, gente, é que na fase folicular ocorre o desenvolvimento dos folículos. Na fase luteínica, do corpo lúteo, como eu mencionei ele na última aula. Beleza? A fase luteínica é relacionada ao desenvolvimento do corpo lúteo, surgimento do corpo lúteo, e a fase folicular ao desenvolvimento dos folículos. O que divide essas duas fases, né? O que está entre elas, que delimita uma para a outra? É aqui, ó, a fase chamada, o fenômeno, né, chamado de ovulação, tá? Essa ovulação, né, nas mulheres aí que tem um ciclo regular, né, de 28 dias, por exemplo, ela vai acontecer em torno do 14º dia, beleza? E aí, essa ovulação divide, então, essa fase folicular com 14 dias antes e a fase luteínica com 14 dias depois. Já no ciclo uterino, né, o que acontece no útero, né, nessas fases? Já vão ter outras fases, né? Basicamente aqui vão ser mencionadas 3 fases, alguns livros dividem até 4, né? Então, primeiro é a fase menstrual, depois a fase proliferativa, depois a fase secretora, tá? Então, esse ciclo uterino, lá no útero, nós vamos ter essas distintas fases que são influenciadas pela ação dos hormônios. Então, o que acontece? Né? A fase menstrual, que é o dia zero, né, começa quando ocorre então a descamação da superfície uterina, que é o endométrio, como a gente falou. Então, quando a mulher, no primeiro dia que ela menstrua, é chamada de dia zero, é dali que começa a contar a fase do ciclo menstrual. E aí, o que acontece? O que está acontecendo nessa fase? A descamação do endométrio, tá? Então, aqui, essa camada superficial do endométrio, olha para você ver como é que ela estava bastante espessa, né? Bastante irrigada, e aqui ela teve essa perda, né? Toda essa espessura que foi perdida aí na fase menstrual, que em média vai durar aí de 0 até 5 dias, beleza? E aqui, após a fase menstrual, o organismo da mulher vai tratar então de, digamos, repovoar, né, essa superfície endometrial, tá, para a continuação do ciclo. O que está acontecendo então aqui? Nessa fase menstrual, né, a mulher vai estar com os níveis relativamente baixos de estrógeno e progesterona, beleza? E níveis relativamente mais altos de LH e FSH, tá? Já que os hormônios LH e FSH, como a gente vai ver, eles estimulam a produção do estrógeno e da progesterona. Então, como o mecanismos de feedback ou retroalimentação negativa, como você tem baixos níveis de estrogênio e progesterona, acaba que o hipotálamo e a hipófise vão trabalhar para aumentar a produção de LH e FSH e isso acabar elevando posteriormente os níveis de estrogênio e progesterona ao longo desses dias aí do ciclo reprodutivo feminino. Então, o que vai acontecer? Né? Passou o 5º dia, já começa a haver aqui uma produção aumentada, principalmente de estrogênio, viu, gente? Grava isso, o estrogênio. O estrogênio vai ser muito produzido lá nos ovários, tá? E aqui, a principal estimulação do estrogênio vai se dever à ação do hormônio FSH. A presença do FSH ela é muito importante para essa fase chamada de folicular. Eu vou escrever aqui bem grandão, né? Tá muito bonita a letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, o FSH aqui vai ser mais importante nessa primeira fase do ciclo menstrual. Por quê? O FSH é o hormônio folículo estimulante, ele vai agir nessas células foliculares aqui vermelhinha, tá? Vermelhinha aqui no folículo. E o folículo então vai começar a se desenvolver lá nos ovários, né, que começando a formar a cavidade do antro, né, isso vai desenvolvendo até chegar no final aqui no 14º dia, ele já vai estar no folículo maduro, né, folículo de Graafi, pronto para sofrer a ovulação. Então o FSH vai produzir mais células foliculares e essas células foliculares lá no ovário vão produzir o hormônio estrogênio. Tá? Por isso que ele começa a aumentar bastante, quanto maior o número de células, né, de células da granulose aqui, de células que vão compor o folículo, maior vai ser a produção do estrogênio. E aí o estrogênio vai começar a exercer um efeito, né, de feedback positivo sobre a glândula hipófise, tá? De forma que, de repente, próximo aqui, alguns dias antes do 14º dia, né,
Provavelmente 1 a 2 dias antes, você vai começar a observar um aumento grande do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. E aí, dias antes da ovulação, né, no 13º dia, por exemplo, o LH vai atingir o seu pico, né, sua concentração máxima. E esse pico de LH, ele antecede, né, o fenômeno da ovulação, que no caso aqui é o 14º dia. Beleza? Então, quando o LH aumentar, que é o hormônio luteinizante, ele vai agir bastante aqui nessas células foliculares, tá? Estimulando, por exemplo, a contração da musculatura lisa que tem aqui no ovário, na região da teca, tá? E aí essa contração do folículo, né, vai começar a empurrar o antro e o cúmulo zoófilos para ele ser expelido aí do ovário, combinando então com a etapa, né, da ovulação. Isso é o 14º dia. Ovulou, então o que sobrar aqui de tecido, né, do folículo vai se transformar então numa estrutura chamada corpo lúteo, tem esse nome lúteo pela cor amarelada, né? E esse corpo lúteo ele vai passar a produzir então uma grande concentração agora de progesterona. Então a progesterona vai ser muito importante, né, nessa segunda fase aqui, que é a chamada fase luteínica, né? E no caso aqui do ciclo uterino, vai ser a fase secretora, tá? Aqui nessa segunda etapa, então, do ciclo reprodutivo, né, o LH desenvolverá um papel muito importante pelo fato de ele manter a ação do corpo lúteo. Né? Ele chama hormônio luteinizante por promover a formação do corpo lúteo a partir da ovulação e manter essa estrutura funcionante. E esse corpo lúteo vai produzir a progesterona lá no ovário, né? E essa progesterona vai agir lá no endométrio, né, principalmente induzindo a fase secretora. Quais são os efeitos, então, dos hormônios ovarianos no endométrio? Né? Então, o estrogênio, que vai aumentar a sua produção aqui nessa fase, né, chamada folicular, né, que corresponde à fase proliferativa aqui do ciclo uterino. Então, como eu falei, a função do estrogênio não era induzir a proliferação celular, então as células do endométrio, né, vão voltar a reproduzir, a proliferar as células da camada endometrial aqui do epitélio endometrial, as células do estroma endometrial, os vasos sanguíneos voltam a se desenvolver, a crescer em tamanho, começa a ter a formação, crescimento de glândulas, tá? E quando a gente tem a segunda etapa, que é a fase secretora, né, que vai ter uma ação muito importante agora da progesterona, produzida pelo corpo lúteo, que é estimulado pelo LH, principalmente essas glândulas, tá? Essa estrutura mais branquinha aqui, e os vasos sanguíneos vão continuar o seu desenvolvimento, né? Os vasos vão ficar cada vez mais tortuosos, as glândulas mais tortuosas, tá? E vão secretar muitas substâncias aqui que são nutritivas, né? Para caso ocorra aqui é, a, a captação de um embrião. Então lembra que a gente falou que a progesterona, né, tem a missão aí de preparar o endométrio para receber o embrião, tá? E aí a gente até faz uma analogia, né, na ação da progesterona. Esse nome progesterona é pro é de a favor de gesto de gestação, tá? Então a progesterona prepara o útero para receber esse embrião. Voltando aqui então, a ovulação é causada, né, pela ação do LH. A ação do FSH vai ser principalmente na maturação dos folículos, como eu já falei. Beleza? Então, esse aqui é um resuminho, né, da ação dos hormônios, né, no ciclo reprodutivo feminino, diferenciando as suas concentrações ao longo do ciclo e também a divisão, né, na fase ovariana e uterina. Aqui, gente, tem outro detalhe também, né? O que acontece no final do ciclo? A fase secretora, ela tem um fim. O que acontece? Eu costumo falar sempre para os alunos, né, que o corpo lúteo, assim que ele surge aqui no 14º dia, é como se ele tivesse um prazo de validade de 14 dias, tá? Então, ele dura 14 dias. Passou 14 dias, o corpo lúteo ele vai degenerar, né? Vai se transformar em uma estrutura chamada de corpo albicans, né? Que ele vai ficar branco, tá? Por causa que vai começar a depositar ali uma grande quantidade de colágeno, como se fosse uma cicatrização dessa estrutura. Aí vai ficar como se fosse uma cicatriz lá no ovário, tá?
e vai se chamar corpo albicans. E como ele degenera, ele vai parar de produzir progesterona e estrogênio. Então percebam que os níveis de progesterona e estrogênio vão caindo, e a queda desses hormônios que são responsáveis por montar essa estrutura aqui vai fazer com que essas células que são dependentes desses hormônios passem então a sofrer morte celular. E aí, como essa estrutura vai ter muita morte de células, ela não vai conseguir se manter, e aí entra na fase de isquemia, porque esses vasos vão começar a se romper, né? E haver uma falta de nutrientes para essas células. E aí ocorre então a descamação dessa camada toda do endométrio que foi desenvolvida, iniciando então a chamada fase menstrual e o ciclo reiniciando novamente. Beleza? Bom, aqui é uma imagem parecida com a imagem que eu mostrei lá no ciclo na gametogênese masculina, onde a gente tem aqui a ação dos hormônios, né, a interação entre eles e o efeito, né, nas diversas estruturas do organismo feminino aí no ciclo reprodutor. Então aqui tem as fases, né, a fase menstrual, a fase proliferativa, a fase secretora, aquela fase que precede a menstrual, como eu falei que os livros vão apontar, numa quarta fase aqui, que é a fase isquêmica, né? E reinicia a fase menstrual novamente. Essa aqui é a estrutura do útero, né, na mucosa uterina aí, do endométrio, tá? Aqui a estrutura do epitélio vaginal, que sofre também a influência dos hormônios, e da tuba uterina, que eu até mencionei que esses hormônios terão efeitos sobre a tuba uterina. A legenda é o seguinte, né? A setinha roxa, né, vão ser fatores que inibem, vermelha vão ser fatores que estimulam, as setinhas negras, né, pontilhadas, né, vão ser hormônios que estão envolvidos na fase proliferativa, e a setinha contínua preta, né, vai ser que são hormônios que estão envolvidos na fase secretora, tá? Ou seja, fase proliferativa vai ser os hormônios pontilhados, né? Na verdade, não tem seta preta, né? Só quer dizer setas pontilhadas. Então, o que a gente chama a atenção aqui? Os hormônios estrogênicos, onde eles são produzidos pelas células foliculares, as células da granulosa que eu mencionei lá atrás, tá? No folículo em desenvolvimento. O que desenvolve o folículo, né? O hormônio FSH, produzido aqui na adenohipófise, né? E aí o FSH ele está pontilhado, quer dizer, age na fase proliferativa, beleza? Estimulando o desenvolvimento dos folículos, que vão produzir estrogênios, que vão agir aqui principalmente nessa fase proliferativa, né, induzindo aí um novo crescimento do endométrio. O estrogênio age também no epitélio vaginal, tá? E age também na estrutura da tuba uterina. É importante mencionar que o FSH e o LH, né, eles vão se desenvolver a partir da liberação pelo hipotálamo, né, tem fatores hipotalâmicos aqui, né, então tem um fator do hipotálamo, um hormônio chamado GNRH, que significa hormônio liberador, esse aqui é do inglês release, né, de gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? O FSH e o LH, beleza? Então, o hipotálamo, né, estimula a liberação do FSH e do LH, né, e essa liberação depende, né, das concentrações, tanto do estrogênio, né, como a gente vai ver, como também da progesterona, tá? E a concentração desses hormônios afeta a produção, né, do GNRH, bem como do próprio LH e do FSH. Beleza? Bom, na segunda etapa, né, desse ciclo reprodutivo feminino, os hormônios, né, vão induzir a partir do 14º dia a ovulação. Aí vai surgir o corpo lúteo aqui. Essa estrutura aqui que eu estou marcando nesse momento é o corpo lúteo, né? Esse aqui é representando a ovulação, a liberação do ovócito, tá? E aí o corpo lúteo passa a produzir progesterona e alguns estrogênios também, como eu mencionei. Só que quem é mais decisivo para a fase então chamada secretora, né? A progesterona. Perceba como a progesterona atua bastante aqui, também nessa fase secretora, tá? Também atua na vagina, no epitélio vaginal, né? Causando algumas alterações que vão preparar esse epitélio, né, para receber a, a, a ejaculação feminina, o ejaculado, que é o sêmen, e
favorecer também a sua fixação e transporte dos espermatozoides para o colo do útero e efetivamente para o útero também. Assim como o progesterona atua também na tuba uterina, né, promovendo aí as contrações, como eu falei, a produção de muco, o movimento ciliar, que vão favorecer também a fertilização. A progesterona atua nas células aqui também epiteliais, do estroma epiteliais do endométrio, do miométrio, induz a formação aí de prostaglandinas, que vão ser algumas moléculas, né, que são muito envolvidas com processos inflamatórios, mas que na musculatura lisa vão chegar a induzir aí as contrações que a gente vai entender aí como as cólicas, né, chamadas cólicas menstruais. Esse corpo luto, então, vai se desenvolvendo, caso não ocorra um estímulo que a gente vai falar mais para frente, né, ele vai degenerar provavelmente após aí 14 dias, e aí essa perda do corpo lúteo, né, vão fazer com que a gente tenha uma maior ação, né, uma perda, né, do corpo, uma menor ação dos hormônios progesterona, levando aí a descamação na fase isquêmica, a descamação desse endométrio, beleza? Agora que eu vi aqui, eu fiz uma confusão, né, gente? Essa daqui é a fase folicular, dá para observar aqui, lá no folículo primordial, folículo primário, folículos secundários, tá? Se formando. Aqui a gente vai ter mais células, né? Que são aquelas células iniciais. Então, isso aqui não são células típicas, né? De um corpo lúteo, beleza? Então, isso aqui seria o inicinho dessa estimulação que vai culminar aqui com a formação, né, do folículo maduro e posteriormente da sua ovulação no 14º dia. O corpo lúteo, então, ele vai degenerar, podendo se transformar posteriormente em corpo álbicas, também como eu já falei. Beleza? Quais hormônios também temos aqui, né? Tem os fatores inibidores, né? Então, a produção de estrogênio, por exemplo, né, acaba inibindo a própria liberação, né, do GNRH, como eu já tinha mencionado, né, pelo mecanismo de feedback negativo. Essas células também da granulosa vão liberar aqui a inibina, esse hormônio inibina. Como o nome sugere, ele inibe, né? Ele vai agir no hipotálamo e inibindo a liberação do GNRH e, consequentemente, diminui a produção do FSH e do LH também, tá? Então, basicamente, isso aqui são as interações hormonais que a gente pode ter aí, né, no ciclo reprodutivo feminino. A gente pode mencionar ainda, né, ações desses hormônios, estrogênio e progesterona, no corpo da mulher, né? Já se sabe que esses hormônios, o estrogênio, principalmente, a progesterona também, eles causam na mulher retenção hídrica. Então, o fato da mulher ficar mais inchada, né, em determinadas fases do ciclo menstrual, a gente tem uma alta produção desses hormônios, né, especialmente quando tem a presença do corpo lúteo, é uma realidade, né, a questão da retenção hídrica. O estrogênio ele participa, por exemplo, da produção de massa óssea no corpo da mulher. Então é por isso que a mulher, quando entra na fase de menopausa, né, que a produção desses hormônios, no caso do estrogênio, diminui bastante, a mulher tem uma tendência a desenvolver o quadro de osteoporose, né, e aí ela tem uma fragilidade óssea bem acentuada, podendo quedas ou movimentos simples, né, levar a fraturas dos seus ossos. A gente pode associar também a ação desses hormônios, né, do GNRH especialmente, ele é associado com um sistema, uma parte do sistema nervoso central chamado de sistema límbico, que está envolvido muito com emoções, né, e isso aí influencia nas mulheres, na ansiedade, no estresse, né? Então mulheres às vezes são submetidas a quadros muito intensos de ansiedade e estresse, isso pode influenciar no seu ciclo reprodutivo, por exemplo, fazendo com que ocorra um atraso menstrual, né? Então, normalmente as mulheres, quando não estão desejando uma gestação e tem esse atraso menstrual, gera aí uma ansiedade, né? Um estresse também. Isso pode influenciar que o atraso se perpetue por mais um tempo, né? E todos esses fatores, como eu mencionei, acabam influenciando de uma forma geral, né, no comportamento da mulher. Isso é diferente, é claro, né, de uma mulher para outra. Algumas mulheres são mais sensíveis a esse turbilhão, né, essa confusão aí de hormônios que são produzidos em alta quantidade, depois diminui. E aí a TPM, né, de fato, é algo biológico, tá? Então,
Isso é explicado por essas diferenças cíclicas hormonais que ocorrem aí no corpo da mulher. Essa imagem aqui basicamente é para mostrar, né, o desenvolvimento desses folículos. E aqui só vou retomar, né, o que acontece aqui: o folículo primário, né, as células cuboides com uma camada de células, o folículo secundário começando a se formar aqui com várias camadas de células, né. Aqui a gente consegue ver a estrutura do antro se formando, né. As células começam a ficar espalhadas. Então, essas células aqui, essas células foliculares, começam a secretar glicosaminoglicanos, começa a secretar um pouco de sódio para o meio extracelular. Isso vai ajudar a reter água nessa região aqui, a água, os fluidos, né, corporais da mulher vão começar a ser transportados para essa região, que tende a ir crescendo ao longo do ciclo reprodutivo, né, formando essa grande área aqui contendo esses fluidos. Né, e o que tem nesses fluidos? Né? Tem então os glicosaminoglicanos, que vão agir promovendo aqui o acúmulo de líquido, bem como também os hormônios que são produzidos aqui pelas células foliculares, tá? Vão começar a se acumular aqui, como o próprio estrogênio, progesterona, tá? E isso vai se desenvolvendo até a formação do folículo maduro. Essa região aqui, né, de células foliculares, né, circundando o ovócito, é que a gente chama de cúmulos óforos, tá? E a gente pode observar aqui também, né, a formação de uma camada, né, externa aqui na estrutura dos folículos, né, que estão amadurecendo, que essa aqui é a chamada teca, tá? A gente tem a teca interna e a teca externa, onde a teca interna vai ser uma camada mais vascularizada e mais relacionada aqui com as células granulares, e a teca externa vai ser uma camada mais conjuntiva, né, contendo fibroblastos, por exemplo, em tecido conjuntivo. A ação da progesterona, principalmente, vai estimular aqui algumas células, fibras musculares lisas que vão se desenvolver nessa teca. Elas vão contrair e ajudar a expelir essa estrutura aqui do folículo ovariano, que vai ser o folículo maduro, para poder então causar a ovulação. A progesterona também vai estimular, né, que essas células aqui que vão estar em contato com o epitélio do ovário comecem a liberar algumas enzimas que corroem a estrutura da parede ovariana para poder abrir realmente uma cavidade aqui por onde esse ovócito possa sair. Outra coisa interessante, eu ainda não comentei, né, é que na verdade a gente não tem apenas um folículo se desenvolvendo ao longo do ciclo reprodutivo. Na verdade, cerca de 10 a 14 folículos se desenvolvem, né, ao longo de toda a vida da mulher, ou perdão, ao longo de cada ciclo reprodutivo, tá? E apenas um normalmente é que vai ser ovulado. Os que não forem ovulados, que não desenvolverem totalmente o seu processo aí da gametogênese, eles vão sofrer por aquele processo de atresia, né? Eles vão involuir, né? E também vão acabar sofrendo a deposição de colágeno e ficando como se fossem cicatrizes aí no ovário da mulher. Bom, depois que tem a ovulação, como eu falei, essas estruturas do folículo aqui das células foliculares vão se modificar, né? Vão começar a acumular um material mais gorduroso, né? E por isso vai ter uma cor mais amarelada e por isso vai receber o nome de corpo lúteo, né? E aí começa a ter também a deposição de colágeno, formando uma espécie de cicatriz aqui, que vai se desenvolvendo, né? Até ficar totalmente atrésica, né? Que a gente vai chamar aqui de corpo albicans, que é uma cicatriz, só tecido, perdão aqui, só tecido conjuntivo aqui, né? De colágeno que vai ficar depositado. Esse corpo lúteo, como eu falei, ele vai se desenvolvendo, né, durante 14 dias, enquanto tiver a influência do hormônio LH. Como o LH vai acabar diminuindo na fase final aí do processo de desenvolvimento do ciclo reprodutivo feminino, esse corpo lúteo vai começar a regredir e se transformar então nesse corpo albicans, beleza? Uma imagem que permite aí essa demonstração do desenvolvimento da estrutura folicular. Aqui são imagens microscópicas, né, que a gente pode observar que ocorrem na parede do ovário. Então, a gente tem aqui o cúmulo zoóforos, né, em fase inicial. Aqui ele já está mais expandido, né, mais desenvolvido, né, está cheio de células aqui,
esse ovócito aqui no meio. A gente pode observar que tem uma estrutura que eu não mencionei, onde a gente tem ao lado do ovócito aqui uma membrana, né, uma camadinha de glicoproteínas que a gente vai chamar de zona pelúcida. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Acho que não tenho não, mas eu posso mostrar aqui nessa imagem. Essa zona pelúcida vai ser secretada, né, pelas células da granulosa, né, pelas células foliculares, que vão iniciar aquele desenvolvimento nos folículos iniciais, e aí vai rodear a estrutura do ovócito, né? Vão ser glicoproteínas muito importantes, que a gente vai retomar sobre esse papel dessas glicoproteínas, quando a gente for falar lá na etapa da fertilização, né? Elas vão ser muito importantes para garantir um bom processo de fertilização. E aqui a gente tem um ovócito circulado por uma camadinha de zona pelúcida, e ao redor da zona pelúcida as células foliculares, tá? Que estão aí, são as células que restaram, digamos assim, do processo de ovulação, né? Essas células foliculares aqui continuam formando como se fosse uma coroa, e a gente vai chamar essa coroa de coroa radiada, beleza? Então essa parte aqui na aula, nós estamos terminando a aula, beleza? Ela vai explicar um pouquinho sobre aqui o papel dos hormônios, né, sobre a relação das células foliculares com o ovócito. Então aqui a gente tem basicamente o ovócito, né, rodeado por uma camadinha de células foliculares. Depois você tem o desenvolvimento do folículo. A gente pode ver aqui então no centro o ovócito. Aqui azulzinho a chamada zona pelúcida, né, que a gente consegue identificar ela aqui em maior aumento. Então aqui o ovócito, a zona pelúcida. E aqui laranjinha, né, essa célula folicular. Dá para observar que existe aqui uma relação muito íntima, né, com o desenvolvimento de microvelocidades, né, entre essas células. Essas membranas não se fundem, mas permitem aqui uma maior amplitude de contato aqui entre elas, elas trocam nutrientes, são estimuladas por hormônios, tá? E o que acontece aqui? Né? Há uma influência direta da célula folicular sobre o ovócito, de forma que ele impede que esse ovócito se desenvolva por completo. Vocês devem lembrar que eu falei que o ovócito, muitas vezes, ele fica parado nas fases da meiose, tanto da meiose 1 quanto da meiose 2. Então, por que ele fica parado? Porque essas células foliculares, né, eles vão produzir substâncias que são inibidoras, né, do processo de meiose, beleza? E dessa forma, pelo estímulo, né, de hormônios FH e FSH, LH e FSH, vai haver aqui a ativação de alguns ovócitos, né, de alguns folículos, para que ocorra então a continuação desse processo aí de divisão celular. Então, o que mostra essa imagem? Quando a gente tem aqui um folículo um pouco mais desenvolvido, né, a gente consegue observar aqui as células, né, da granulosa. Elas vão formar uma membraninha aqui, como se fosse uma membrana basal, né, e após essa membrana basal vai começar a se formar esse tecido conjuntivo, que é o tecido da teca, tá? Que é a teca interna, né, vai começar a produzir vasos sanguíneos, tá? E a teca externa, né, como a gente pode ver principalmente aqui nessa fase final do folículo maduro, uma teca mais contendo células, né, de tecido conjuntivo. A teca interna vai ter vasos sanguíneos que vão permitir a irrigação desse monte de células aqui, tá? Tem a membrana, né, da granulosa, aqui as células da granulosa, esse aqui é o cúmulo zoóforos, aqui é a zona pelúcida, aqui dentro o ovócito, né, seguindo a sua divisão celular. Dá para observar aqui uma etapazinha de metáfase, né, que pode estar iniciando aí e indicando o início do próximo, a proximidade ao processo de ovulação. Aqui é o antro, né, como já está escrito aqui. Então, tudo isso se desenvolve, gente, graças à ação desses hormônios. Então, o que acontece? Inicialmente, né, a gente vai ter aqui as células da granulosa recebendo estimulação do hormônio FSH, tá? Elas têm um receptor do hormônio FSH, e aí esse hormônio FSH vai agir nessas células da granulosa, estimulando elas, né, a formar uma enzima chamada aromatase. O que a aromatase faz? Né? Ela vai iniciar aí um processo de conversão do hormônio testosterona na mulher para se transformar em estrogênio, né?
Então, a testosterona vai ser convertida em estrogênio e é por isso que essas células da granulosa são as principais produtoras de estrogênio, especialmente aí naqueles 14 dias iniciais, né, do período aí da fase folicular. Essa testosterona ela vai ser produzida pelas células da teca, que vão receber estímulos do hormônio LH. Tá? O hormônio LH age nas células da teca, que tem o receptor de LH, e aí essa célula vai começar a produzir testosterona, que vai ser transportada, né, atravessar a membrana granulosa, chegar nas células da granulosa, essa célula converte a testosterona em estrogênio, esse estrogênio então vai agir sobre as próprias células da granulosa para estimular o seu desenvolvimento, bem como também vai agir no endométrio, tá? Para a sua proliferação. E com a estimulação do FSH, começa a haver nas células da granulosa a capacitação delas para começar a produzir também receptores de LH. E aí o LH posteriormente vai começar a agir, a fazer efeito sobre as células da granulosa, né? E dessa forma ampliando também a ação do LH e o desenvolvimento do folículo. A gente pode observar que aqui nesse período aqui próximo ao período da ovulação, as células da teca já têm muitos receptores de LH, tá? Isso culmina também com aquele período, né, do pico de LH, e as células da granulosa também são estimuladas pelo LH, beleza? Então, isso vai ajudar, né, no desenvolvimento aí folicular, na produção de estrogênio, principalmente também para a formação da progesterona, né, após a ovulação, beleza? Então, aqui é só um detalhamento, né, de como esses hormônios atuam em cada célula, né, dessa estrutura aí do folículo. Bom, para finalizar essa aula, gente, então a gente tem aqui que, como eu falei com vocês, o surgimento de alguns tumores, né, podem surgir mediante a migração e a sobrevivência de células germinativas primordiais. Eu falei com vocês no início da aula de gametogênese masculina, né, que a gente tem ali no período embrionário a migração das células germinativas primordiais para o futuro local das gônadas. E muitas vezes, né, essas células podem migrar para um local errado, que comumente, né, pode acontecer a sobrevivência dessas células, e elas passam a proliferar, resistir, né, sobreviver e proliferar, formando os chamados teratomas, né, que são tumores, né, de origem biológica. E aí, os mais comuns vão ser o teratoma sacrococcígeo, que é esse daqui, tá? E o teratoma orofaríngeo amorfo, que é esse daqui. Né? Não são muito belos, não, esses tumores. Eles são bastante indiferenciados no princípio, e por isso que durante o processo de desenvolvimento dessas lesões pode haver formação de pelos, né, de dentes, porque essas células aqui elas tinham ainda um padrão de diferenciação muito primitivo, né? Então, teratomas, né, são as principais lesões que pode surgir mediante a não migração e proliferação adequada de células germinativas, beleza? Então, nosso próximo assunto, né, vai ser falar então sobre a fertilização, né, iniciar o desenvolvimento embrionário, né, com a primeira semana de desenvolvimento e posteriormente a segunda também, beleza? Então, curta e compartilhe o vídeo aí se vocês gostaram, né, para eu atingir a minha meta de 3 milhões aí de inscritos, né, virar um youtuber profissional, tá? Então, até mais para vocês. Um grande abraço.